Paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Naldade, vejo explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, que tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores de fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, a decisão de for que você esteja, para onde você vai. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja Santa Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, proteção, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois o verdadeiro ministério do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses de seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houver sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja Santa Santos, escolhendo o número de 70, pois além de você estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de bom 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base da Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade, lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. Lembrando que leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 e 18, Provérbios 11, 25.
E dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 30 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço, glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor do Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados dentro desse livro da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. E me peço ao Senhor do Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para, através da tua santa igreja, da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. Ezequiel, com 48 capítulos. Capítulo 39, é o primeiro livro de hoje. E Josué, com 24 capítulos. Ezequiel, capítulo 39, contém 29 versículos. Lembrando que nós trabalhamos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus. Assim você vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Ezequiel, capítulo 39, que contém 29 versículos. E tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus, eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque de Tubal. Eu te farei retornar e te farei 6 anjos, te farei subir do extremo norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o arco da sua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo, as aves de rapina e as aves de toda espécie e os animais do campo, te darei por pasto. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro de Josué, o segundo livro de hoje, com 24 capítulos.
capítulo 21. Josué, capítulo 21, é o segundo livro de hoje para a meditação de todos vocês. O capítulo 21 contém 45 versículos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Josué, capítulo 21, o segundo livro de hoje, as cidades dos levitas. Então os chefes das famílias dos levitas se chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos chefes das demais famílias das tribos dos filhos de Israel. Eles disseram em Siló, na terra de Canaã, o Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e pastos para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança. Conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus pastos saíram à sorte pelas famílias dos coatitas. Aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração de número 2. Para dar início ao sorteio de 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chegando agora com essa ministração da Tua Santa Palavra, através dessa Tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco em um só Espírito, de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar para vocês agora uma mensagem do sacerdote e apóstolo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu
país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de rebanho, escolha o número de 1 a 70. Para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus o Todo-Poderoso para a sua meditação nesse momento. Hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números pares. (30, 42, 29 e 41), 30, 42, 29 e 41. 2 Pedro com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. 2 Pedro, capítulo 2, que contém 25 versículos. Os deveres do que prestam serviços ao trem. Vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e amáveis, mas também aos maus. Pois é louvável que alguém, por causa da consciência, para com Senhor Deus suporte tristezas, padecendo injustamente. Que glória, porém, é essa que, pecando e sendo esbofeteados, por isso os suportais com paciência? Se, porém, fazendo bem sois afligidos e os suportais com paciência, isso é agradável ao Senhor Deus. Para isso foste chamado, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos os exemplos para que sigais as suas pisadas. 24, 48, 23 e 47. Perdão. 1 Reis, com 22 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Reis. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 1 Reis, capítulo 4, para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. 1 Reis, capítulo 4, que contém 34 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. O capítulo 4 contém 34 versículos. Fama e sabedoria de Salomão. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel, e estes eram os príncipes que tinha: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote, Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, secretário Josafá, filho de Ailude, cronista, Benaia, filho de Joiada, mandante do exército, Zadok e Abiatar, sacerdotes. Rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59, 12, 60, 11 e 59, Filemão com um capítulo. Filemão com um capítulo que contém 25 versículos. Tive grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado,
Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho também, agora prisioneiro de Cristo Jesus. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti é muito útil. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. 1 Timóteo, capítulo 2, contém 15 versículos. Instruções sobre a adoração. Exorta-te, pois, antes de tudo, que se façam as súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Por isso é bom, agradável diante do Senhor Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 20, 52, 19 e 51. Marcos com 16 capítulos. Capítulo 5. Marcos, capítulo 5, para você que escolheu ser parte do rebanho 20, você que escolheu ser parte do 52, do 19 e do 51. Marcos, capítulo 5, que contém 43 versículos. A filha de Jairo, a cura de uma mulher enferma. Tendo o Senhor Jesus passado de barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostrou-se a seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venha, que me ponhas as mãos para que sare viva. Pelo que o Senhor Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. Vamos ao livro. Ageu com 2 capítulos. Capítulo 2, Ageu, capítulo 2, para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. Contém 23 versículos. Bênção para o povo aviltado. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Ageu, aos 24 do mês. Diz a Zorobabel, governador de Judá: abalarei os céus e a terra, derrubarei os tronos dos reis e destruirei a força dos reis das nações. Destruirei o carro e os que nele se assentam, os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia o Senhor dos Exércitos, eu te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. Primeira Coríntios com 16 capítulos.
capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. O capítulo 15 contém 58 versículos. A ressurreição. Ora, irmãos, desejo lembrar-vos do evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes, no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retendes, tal como anunciei. Se não é crestes em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 2:70, 1:69. 2:70, 1:69. Jó com 42 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jó, capítulo 6. Jó, capítulo 6, que contém 30 versículos. Então Jó respondeu: ó, se minha angústia certamente se pesasse, a toda a minha miséria se pusesse numa balança, na verdade seria mais pesado do que a areia dos mares. Por isso é que minhas palavras têm sido precipitadas. As flechas do Todo-Poderoso se cravam em mim, e o meu espírito suga o veneno delas. Os terrores dos céus se arregimentam contra mim. Glórias ao Senhor Deus. 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Efésios com 6 capítulos. Efésios capítulo 1. Para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. Efésios capítulo 1 contém 23 versículos. As bênçãos espirituais em Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade do Senhor Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vós outros, da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Bendito seja o Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar continuidade ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção!
pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio. 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. Oito, 64, 7 e 63, vamos ao livro. Primeira Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 2. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2. Para o rebanho santo de número 8, 64, 7, 63. Capítulo 2 contém 20 versículos. Os desejos de Paulo de ver os Tessalonicenses. Nós, porém, irmãos, sendo privados da vossa presença pessoalmente por algum tempo, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, por isso quisemos ir ter convosco,
Pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, mas Satanás nos impediu. Pois qual é a nossa esperança ou alegria ou coroa de glória na presença do nosso Senhor Jesus na sua vinda? Não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Glórias ao Senhor Deus. 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Salmos com 150 capítulos. Salmos com 150 capítulos. Salmos 73 para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O Salmo 73 contém 28 versículos. Verdadeiramente bom é o Senhor Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte e sadio. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 16, 56, 15 e 55. Oséias com 14 capítulos. Capítulo 6. Oséias, capítulo 6. Para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55, capítulo 6. Contém 11 versículos. Vinde e tornemos para o Senhor, ele nos despedaçou, mas nos sarará, fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, no terceiro dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele, conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, ele a nós virá como a chuva, como primeira chuva que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá? O vosso amor é como nuvem da manhã, e como orvalho da madrugada que cedo passa. Dez, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. O capítulo 5 contém 14 versículos. O livro selado e o cordeiro. Vi na mão direita do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. 6, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. Obadias com um capítulo.
Obadias com 21 versículos. Não devias entrar na porta do meu povo no dia da sua calamidade, nem devias olhar com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra teus exércitos no dia da tua calamidade. Não devias parar nas encruzilhadas para as extremidades os escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Como vós bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo, todas as nações beberão sem cessar até o fim, e serão como se nunca tivesse existido. 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 2. Malaquias capítulo 2 contém 17 versículos. A advertência dos sacerdotes. A lei da verdade esteve na sua boca, a iniquidade não andou comigo em paz, e em retidão se apartou a muitos da iniquidade. Pois o lábio dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, da sua boca devem os homens procurar a instrução. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos, pois foram desviastes. Vós, porém, vos desviaste do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste exceção de pessoas na lei. 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. Tiago com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tiago, capítulo 4, para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. O capítulo 4 do livro de Tiago contém 17 versículos. Submetei-vos ao Senhor Deus. De onde vêm as guerras entre contenda entre vós? Não vem disto dos prazeres que nós, vossos membros de guerreiro, cobiçais, mas nada tendes, matais e invejais, mas não podem obter o que desejais, combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedes, pedes e não recebeis, porque pedes maus para o gastardes em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com o Senhor Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo do Senhor Deus. 26, 46, 25 e 45. Deuteronômio com 34 capítulos. Deuteronômio capítulo 32, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. Que contém 52 versículos. O anúncio da morte de Moisés. Naquele mesmo dia disse o Senhor a Moisés: sobe a cadeia de montanhas de Abarim ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e contempla a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel por prosperidade. Morrerás no monte a que vais subir, e serás recolhido ao teu povo, assim como Arão teu irmão morreu no monte Ó, e foi recolhido ao seu povo. Rebanho santo de número 36 e 35. João com 21 capítulos.
capítulo 19, João, capítulo 19, para o rebanho santo de número 36 e 35. Capítulo 19 contém 42 versículos. A morte do Senhor Jesus. Chegando-se, porém, ao Senhor Jesus e vendo já o morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados trespassou-lhes o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que o viu testificou, o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós os creais. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para sortear os 2 últimos livros de hoje para a meditação de todos vocês. A oração é a oração 7. Fiel Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço que haja agora toda expulsão e opressão maligna onde estiver, e chegar agora a ministração da Tua Santa Palavra, através dessa Tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos, e que todas essas vidas ligadas conosco recebam a Tua paz, a Tua graça, a Tua alegria, a proteção e a libertação para uma vida de santidade e santificação, em nome do nosso Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros. E o livro é o livro de Lamentações, com 5 capítulos. E de Lucas, com 24 capítulos. Lamentações. Capítulo 2. Lamentações, capítulo 2. É o penúltimo livro de hoje, que contém 22 versículos. Diz às suas mães onde há trigo e vinho, enquanto isso desfalece como ferido pelas ruas da cidade, derramando-se a sua alma nos braços de suas mães. Que posso dizer-te: a quem te comprarei, ó filho de Jerusalém, a quem te assemelharei, para te consolar, ó Virgem filha de Sião? Grande como o mar é a tua ferida, quem te poderá curar? Os teus profetas viram para ti falsidade e insensatez, não manifestaram o teu pecado para os afastarem o teu exílio. Os oráculos que te deram eram falsos e vãos. Todos os que passam pelo caminho batem palma, assoviam e meneiam a cabeça sobre filhas de Jerusalém, dizendo: é esta cidade que era chamada a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra. Lucas, com 42 capítulos. Lucas, com 24 capítulos. Capítulo 22, Lucas, capítulo 22. Contém 71 versículos. O Senhor Jesus perante o Sinédrio. Os homens detinham o Senhor Jesus, zombavam dele, batiam nele. Cobrindo-lhe com os olhos, batiam-lhe o rosto e lhe perguntavam: profetiza quem é que te feriu. Outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, juntaram-lhe os líderes religiosos do povo, os principais sacerdotes e os mestres da lei, e os levaram ao Sinédrio. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, escolham o número de 1 a 22, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22.
Você que mentalizou o 21, a palavra para você hoje está no livro de Ezequiel, capítulo 39. Você que mentalizou o 12, a palavra para você está no livro de Josué, capítulo 21. Josué, capítulo 21. Você que mentalizou o 17, 2 Pedro, capítulo 2. Você que mentalizou o 20, 1 Reis, capítulo 4. Você que mentalizou o 11, está no livro de Filemão, mensagem para você hoje. Você que mentalizou o 7, 1 Timóteo, capítulo 2. O 2, Marcos, capítulo 5. O 18, Ageu, capítulo 2. O 1, 1 Coríntios, capítulo 15. O 9, Jó, capítulo 6. O 22, Efésios, capítulo 1. O 6, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. O 5, Salmos, capítulo 73. O 13, Oséias, capítulo 6. O 10, Apocalipse, capítulo 5. O 14, Obadias. O 15, Malaquias, capítulo 2. O 19, Tiago, capítulo 4. O 3, Deuteronômio, capítulo 32. O 4, livro de João, capítulo 19. O 8, Lamentações, capítulo 2. Você que mentalizou o 16, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 22. E eu já vou repetir para vocês todos os números sorteados. Mas antes de eu irei apresentar uma mensagem para todos vocês. Mais uma denúncia. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco nas 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9.
Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção, os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Atenção, para você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, coloque seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta, no livro de Mateus capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. Depois, faça a seguinte oração: Senhor Jesus, entrega a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo para ser instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção nos benefícios e importância em você, seguidor, membro, ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG1 318 17 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus onde você quiser, aonde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra e como o Senhor Deus, para sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 e 27 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber
bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e dependendo da rede social, o link e os horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também dos Estados Unidos, da Angola, do Moçambique, vocês também da Rússia, Canadá, Uruguai e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.